Vamos aplaudir o Senhor então, bem forte, bem bonito, que Ele merece o seu louvor. Oh, glória a Deus. Boa tarde, meus irmãos. A paz de Deus seja convosco. Amém? Primeiro quem está do seu lado assim, ó. Boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que bom que você veio. Estamos aqui com alegria. Amém? Sente-se um minutinho. Daqui a pouco nós vamos orar um pouco mais. Vamos para Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus hoje trata muito sobre salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A palavra hoje é salvação. Salvai-vos de uma geração perversa. Se você for parar para analisar, os dias que nós estamos vivendo hoje são dias difíceis. Sim ou não? Aquilo que é certo é tido como errado, e o errado é tido como certo. A gente vive isso hoje dentro de casa, ambiente de trabalho. E eu vou dizer para você, escandalize não, mas até na igreja tem coisa que às vezes algumas pessoas têm o certo como errado, o errado como certo. E como pessoas de Deus que nós somos, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Atos capítulo 2, versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Olha só que interessante. Diz assim a palavra. Todo mundo encontrou? Vamos ler. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Preste atenção no detalhe. Eu estou lendo com vocês só esse primeiro versículo, porque antes desse primeiro versículo, nós temos do versículo 1 até o 36, um discurso em que o apóstolo Pedro, depois que eles haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, lá naquela festa de Pentecoste, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, e a partir dali eles estavam aptos por Deus para pregar não só em Jerusalém, mas em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E eles começaram a fazer isso. O apóstolo Pedro, ele dá um discurso da palavra, falando sobre conversão, sobre mudança de vida, sobre ter Jesus como Senhor e sobre viver a salvação. Ele traz uma palavra muito séria, chamando as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida, a se salvar de uma geração que era difícil. E ele começa a tratar desse assunto, e quando aquilo chega aos ouvidos das pessoas, elas começaram a ficar perguntando para ele: o que nós precisamos fazer então, varões e irmãos? O coração deles, a Bíblia fala que compungiu, quer dizer, o coração deles estavam saltando. Eles receberam a palavra, e a palavra não chegou apenas aos ouvidos, mas ficou lá no interior. E depois daquele recado, eles ficaram pensando: o que nós precisamos fazer então? E eu tenho feito essa oração, né? O pastor tem feito essa oração aqui algumas vezes, e eu também tenho colocado isso para mim, que às vezes que nós pegarmos para conversar com alguém, para falar com alguém, que nós não apenas falemos para que ela ouça com o ouvido, mas que aquilo que nós viemos tratar com as pessoas fique aonde? No coração, no interior. Aquilo mexa com a pessoa, para que ela entenda que não é nós que estamos falando meramente, mas é o Espírito de Deus que está tratando com ela de algo extraordinário, de uma mudança de vida, da água para o vinho, na sua totalidade. Porque eles estavam vivendo no errado, e quando a palavra chega para eles perguntam: então o que nós vamos fazer agora? O coração se compungiu, quer dizer, ficou pesado, saltava, faltava sair pela boca, depois de ter recebido aquele recado. Aí o apóstolo Pedro dá um recado para eles, versículo 38, ele responde: e disse-lhe Pedro, qual foi a solução para o problema? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele começa a dar um remédio para a solução para o problema, né? Ele diz: vocês querem viver isso mesmo que eu tenho falado aqui, a salvação, compromisso com Deus, viver uma eternidade com Ele depois dessa vida? O que vocês precisam fazer primeiro? Se arrepender, né? Esse é o princípio, né, do Evangelho. Não tem como alguém dizer que se converteu se ela não se arrepender do seu passado, se ela não se arrepender de quem ela era, do que ela fazia.
E é uma das coisas que nós temos que orar a Deus pelos nossos familiares. Tem gente da família que não tem remorso, nem remorso do que ela fez de errado. Tem gente da família que, se pudesse fazer de novo uma coisa errada que ela fez, ela faria. E diz assim: mas eu sou servo de Deus. Servo de Deus como? Se não se arrependeu. Uma das características de que alguém serve a Deus de fato é quando ela é arrependida. Ela sente tristeza pelo que fez, sente tristeza dos erros que cometeu. Quando vai falar dos erros que cometeu, ela fala com a tristeza e até com uma certa vergonha. Meu Deus, eu fiz isso, tem misericórdia de mim. Tem gente que abre a boca para dizer: porque eu já fiquei com 4. Eu já fiquei com 4 de uma vez. Olha que eu sou o bichão, hein? Aí diz que se converteu. Se converteu nada, ele está se gloriando de uma coisa que a antiga criatura praticava. Ele tinha que ter a vergonha. Quem se arrependeu de fato, a pessoa faz o quê? Não, eu me arrependi, eu tenho nojo disso, não gosto nem de comentar mais sobre esse assunto. Morreu a velha criatura, agora quem está aqui é quem? É o novo, que nasceu para Cristo, que se arrependeu, que se pudesse fazer as coisas diferente, voltar ao passado, faria diferente. Então o apóstolo Pedro foi muito categórico. Primeiro, arrependei-vos. Depois que ele fala do arrependimento, ele diz: e, é uma continuação, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Esse aqui é o segundo passo. A pessoa, depois que ela se arrepende, ela reconhece quem é Cristo na vida dela, que Ele pode salvar a alma dela. Aí ela passa pelo sepultamento. Ela batiza nas águas, né? O batismo nas águas é um ato público que mostra que, para a sociedade como um todo, para as pessoas que ali são testemunha, de que a velha criatura está sendo sepultada e que quando voltar das águas é uma nova criatura. Porque a água tem alguns símbolos. O primeiro símbolo da água é a limpeza, purificação. Da pessoa passa pelas águas, ela volta como? Pura. Imagina que você está suado, trabalhou, fez uma série de coisas. Imagina que você estava na beira do fogo fazendo churrasco. Vamos falar de coisa boa, né? Estava na beira do fogo fazendo aquele churrasco bacana. Todo mundo comeu, que ficou satisfeito. Estava com a barriga maior do que a minha. Feliz, comi pra caramba, tô bem agora, hein? Tô satisfeito. Aquela farofinha, né? Aquela saladinha de leve. Tô satisfeito. Aí a pessoa sai de lá, todo suado, aquele calor, né? Nada melhor do que um banho. Quando você banha, você sente o quê? Renovado. Estava até cansado da correria, mas aí tomou um banho, você faz o quê? Você relaxa, você renova. A água tem esse poder. É um símbolo, tá? Batismo nas águas lá é o símbolo. Morreu a velha criatura. Se tirasse uma foto do espaço, ele estava lá sepultado. Morreu. Sepultamento. Quando volta uma nova. Por isso que ele disse: batizar em nome de Jesus para perdão dos pecados. A pessoa batizou, agora ela volta, ela está limpa, ela vai andar em novidade de vida. Aí na sequência ele finaliza esse assunto dizendo: e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí depois que a pessoa toma essa decisão de ter Jesus, de ter se arrependido e de batizar publicamente para mostrar: morri para o mundo, nasci para Deus. A partir de agora ela está apta a receber o Espírito de Deus. Ele fala aqui sobre o dom do Espírito. Se você for lembrar, né, vamos remontar uma coisa aqui. Na época que Jesus batizou, Jesus foi imergido, ele chegou até o João Batista e falou, ele estava na fila do batismo, né? E quando chega lá diante de João Batista diz o seguinte: olha, eu que careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? Ele disse: me deixa, porque convém cumprir toda a justiça. Eu estou aqui para batizar igual todo mundo, para que ninguém depois aponte o dedo para mim dizendo que eu não batizei e estou mandando batizar. Então ele deu o exemplo primeiro. No dia em que ele é batizado, ele é mergulhado lá por João Batista. Quando ele desce, diz a palavra que lá do céu abriu-se os céus, veio uma pomba, um animalzinho, né, uma representação de uma pomba, desce sobre ele e pousa aqui sobre Jesus. Era uma representação do Espírito Santo. E lá do céu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. No batismo de Jesus nós temos a manifestação do Pai, Deus, falando: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Do Filho, ele, que havia se batizado, e do Espírito Santo em forma de pomba.
Eu acredito plenamente que quando batizamos, nós já recebemos o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Que tem gente que interpreta que é só falar em línguas. O falar em línguas é uma das evidências. Mas a demonstração de que o Espírito Santo está conosco é quando nós temos o cumprimento da palavra lá de Gálatas 5, 22 e 23. Que fala que os dons do Espírito é o quê? É amor, é alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fidelidade. Amém, pessoal? Isso aí é a demonstração de que o Espírito Santo está na minha vida. Quando eu recebo quando eu tenho essas características comigo. Quando nós batizamos nas águas e ali o Espírito Santo desce sobre nós, nós somos uma nova criatura. Vamos andar em novidade de vida agora. Essas qualificações do Espírito já estão em nós. Nós só precisamos fazer o quê? Desenvolvê-las. Através das nossas atitudes no dia a dia, através do nosso compromisso com a palavra. As coisas vão acontecendo, vão florindo. A nossa vida vai começando a tomar forma. Na sequência ele vai dizer, versículo 39, diz o seguinte: porque a promessa vos diz respeito a vós e a quem mais? Aí entra a família, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo, o que ele dizia? Salvai-vos dessa geração perversa. O apóstolo Pedro aqui, inspirado pelo Espírito Santo, diz: vocês já tomaram a decisão de vocês agora. Se arrependeram, batizaram nas águas, agora vocês recebem o Espírito de Deus, desenvolvem o Espírito de Deus na vida de vocês. Mas essa promessa não é só para vocês, diz respeito a vocês e também aos vossos filhos. Quem tem filho aqui? Glória a Deus. Diz respeito aos nossos filhos, à nossa descendência, à nossa posteridade, quem vem depois de nós. Isso ele começou a exortar e a dizer: salvem-se dessa geração perversa. Os dias eram maus, os dias eram difíceis. E hoje, se nós formos parar para falar, como agora há pouco eu comentei, os dias são difíceis. Aquilo que antigamente era certo, era correto, hoje as pessoas já têm dúvida se é correto. De tanto cair no descrédito daqueles que querem empurrar o errado como certo. Infelizmente, tem gente de Deus dominada por isso. Se hoje alguém corrige, você imagina o pai corrige o filho em algumas coisas, tem gente que diz: ele está sendo muito duro. Está sendo duro coisa nenhuma. Ele está sendo uma pessoa que tem consciência de que ele deve disciplinar quem está debaixo da sua autoridade. Lá em Provérbios fala que nós não podemos esconder a vara dos nossos filhos. Nós temos que usá-la. Não estou dizendo vara de bater, de matar. Não. De vez em quando é bom uma pisazinha. É uma? Quem está vivo até hoje depois de ter tomado umas? Eu estou vivo até hoje. Né? Nunca morremos. Mas foi uma forma de disciplinar. Claro que com todo zelo, com todo respeito. Não é bater para matar, mas é corrigir. É mostrar o caminho. Você está errado. A atitude não foi correta. De quem é essa havaiana que você trouxe para cá para casa? Não foi alguém que me deu. Não, deu coisa não. Vai lá e devolve. Se ele quiser me dar, ele entrega para mim. Que aí eu te dou. Ele está dando para você, então vem aqui e entrega para mim. Geralmente era assim que fazia, né? Aí hoje não. Chega lá com um celular. Quem foi que te deu? Não, meu amigo. Mal sabe que a pessoa já está envolvida com tráfico. E se for falar, é errado. Está batendo no menino. Está expondo a pessoa ao ridículo. O certo, que é corrigir, virou errado. E o errado, que é possuir coisas que não é sua, virou certo agora. Você pode fazer que a sociedade não vai te acusar por causa disso. Né? Falar questão de homossexualismo, lesbianismo, por exemplo. Antigamente isso nem chegava na nossa casa. Isso é denegrir a imagem da nossa família. Como é que você nasceu homem e você quer ser menina? Né? Agora hoje, se for falar, tem pai que tem medo de falar. Vê o comportamento do filho, da filha, e se for falar alguma coisa, tem medo do próprio filho denunciar ele, porque está sendo homofóbico, porque está mexendo com a vida da pessoa, está tirando o direito dela de ser.
né? Infelizmente. O Pedro diz: salvem-se e salve a sua família dessa geração perversa. Eu vou com você para o livro de Gênesis, vamos lá? Capítulo 18. Tem uma história da Bíblia aqui que eu quero enfatizar. Gênesis 18. Gênesis capítulo de número 18. Olha só que interessante. Gênesis capítulo 18. Eu vou ler com os irmãos a partir do versículo de número 17. Que é uma leitura muito extensa. Mas deixa eu já resumindo para você um pouquinho. A Bíblia fala que o Abraão, só ele e a esposa, Sara, ou Sarai na época, né? Ele sai da terra dele, em Gênesis 12, da parentela, como Deus havia mandado. E ele leva um sobrinho, né? Chamado Ló. Ele não tinha filho, o sobrinho ficou debaixo da custódia dele, porque o pai dele já morreu, não existia mais. E ele adota ele como se fosse um filho. Aí o Ló vai com ele, ele leva o Ló. Aí chega um tempo que eles estão lá, começam a prosperar. Aí houve uma contenda entre os pastores do gado de Ló e entre os pastores do gado de Abraão. Abraão era tão abençoado por Deus, tão próspero, que não só ele prosperou, mas o sobrinho também prospera. Aí os pastores do gado de um e do outro começam a brigar. E aí o Ló vem com raiva também do Abraão. Aí o Abraão diz o seguinte: meu filho, nós somos irmãos, somos da mesma família, nós não vamos brigar. Você faz o seguinte: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Nós não vamos ter briga. Abraão, né, apacentador, independente do lugar, ele sabia que o problema não era o lugar. Ele sabia que ele era abençoado. Independente do lugar que tivesse, ele ia dar certo as coisas. Amém, gente? Nós somos a mesma coisa, diga graças a Deus. Aonde nós estivermos, as coisas vão dar certo. Pode ficar tranquilo. Você tem Deus na sua vida. Aí está lá, nessa situação, ele escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra, o Ló, que aparentemente eram planícies bonitas, era um lugar perfeito para ele criar os seus gados, sua produção, e para ele prosperar e enriquecer ainda mais. O Abraão, em contrapartida, foi para uma terra que não era bem assim próspera, mas tudo bem, ele era próspero, e tanto é que ele continuou prosperando, né? Aí está lá o Ló, o tempo passa, e houve muita depravação naquele lugar, em Sodoma e Gomorra. Chegou um momento que Deus disse: eu vou destruir esse lugar. Chegou até mim a podridão das coisas que as pessoas fazem nesse ambiente. Essa geração é perversa. Aí diz assim a palavra, 18 é o capítulo de Gênesis, versículo 17, vamos ler? E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tens falado. Deus começa a dizer o seguinte: olha, ele ia fazer uma obra de destruição em Sodoma e Gomorra. Só que antes disso ele fala: eu ocultarei alguma coisa de Abraão, que Abraão é meu amigo? Ocultarei eu alguma coisa dele, tendo em vista que eu fiz uma promessa para ele, que ele seria pai de multidões, de nações? Isso aqui me chamou muita atenção quando eu estive meditando nisso hoje. Porque o Abraão não estava em Sodoma. O Abraão estava numa terra até longe dali. Estava muito perto, não. Ele não tinha nada a ver com os pecados do povo que estava lá. Mas lá havia um familiar seu, que era o Ló. E Deus, conhecendo o coração de Abraão, Deus sabia que ele, tratando desse assunto com Abraão não deixaria de interceder pelo seu sobrinho Ló. Amém, gente? Será que Deus pode contar conosco para interceder pelos familiares? Né? Geralmente quando Deus trata de algumas coisas conosco, não é para a gente ir lá e criticar a pessoa já está destruída, infelizmente, pelo pecado, pelas coisas que ela gosta de praticar.
Ela já está derrotada, infelizmente. Se nós chegarmos lá e terminar de matar, acaba, né? Deus sabia muito bem que a partir do momento que ele tratasse desse assunto de destruição de Sodoma e Gomorra, ele sonda a mente, as intenções do coração, ele ia ver que o Abraão iria interceder pelo sobrinho. E dito e feito. Ele disse: eu não vou ocultar nada de Abraão. Aí vem o versículo 23. Você estava no versículo 19, o mesmo capítulo aí. Versículo 23 agora, diz assim, ó: E chegando-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Ele falou que ia destruir a cidade, né? Aí ele pergunta: Mas Senhor, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também? E não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? O Abraão começou a negociar com Deus. Quando chega aos ouvidos dele, a cidade vai ser destruída. Ele lembra: eu tenho meu sobrinho Ló que mora lá com a família dele. Ele tem a esposa e tem 2 filhas. Eles são sangue do meu sangue. Apesar de ele ter sido mal comigo, né? Não me respeitado como tio, o pai que criou ele, que ajudou ele a prosperar até agora, ele tem me dado as costas, mas ele é sangue do meu sangue. O Abraão, ele não era aquela pessoa que carregava mágoas. Eu sei que tem gente da nossa família que já nos machucou, pessoal. Mas se elas precisarem da gente hoje, nós vamos interceder por elas? Né? Isso é uma coisa a se pensar. Isso é uma coisa a se pensar. Porque o Ló foi mal com Abraão. Cá entre nós aqui. O sobrinho que prosperou às custas do tio, agora está lá brigando com o tio. Era para estar reverenciando ele. Aí ele vai para lá, cuida das tuas coisas, Abraão fica aqui, eu cuido das minhas. Aí acontece a situação, Deus vai lá e fala. A que custo Deus falou para Abraão? Se não tivesse ninguém do Abraão lá, será que Deus falaria com Abraão que ia destruir a cidade? Claro que não. Ele falou porque ele sabia que o Abraão ia interceder pelo Ló. Repito, Deus pode contar conosco? Glória a Deus. Deus pode contar conosco? Aí ele começa a dizer: olha, Senhor, mas o Senhor vai destruir as pessoas que são justas por causa dessas que são más, que estão lá? E se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir? O que Deus responde para ele no versículo seguinte? Na sequência, 25. Longe de ti que faças tal coisas que mate justos com ímpio. Que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Ele começa a dialogar com Deus. Ele começa a dizer: Senhor, o Senhor é justo, o Senhor não vai matar os justos com os ímpios. Não. E Deus começa a dizer: olha, se tiver 50 justos eu vou poupar. Só que ele sabia que não tinha 50 justos. Aí ele vai mais além, versículo 27. E depois, e respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar com o Senhor, ainda que sou pó e cinza. Ele não estava falando de qualquer jeito com Deus, né? Com temor. Ele diz: eu sou pó e cinza, mas eu estou falando com o Senhor. Na sequência ele diz, 28. Se porventura faltarem de 50 justos, 5, destruirás por amor àqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se achar ali 45. E a conversa foi longa, gente, porque ele foi diminuindo de 5 em 5. Não tem 40, mas Senhor, e se tiver 40? E se tiver 35? E se tiver 30? E se tiver 25? E se tiver 20? E se tiver 10? E se tiver 5? E se tiver 1? O Senhor destruirá a cidade por causa desse 1? Ele foi pleiteando. Ele foi lutando. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós estamos fazendo aqui a cada vez que nós chegamos aqui para orar. A partir do próximo mês, que quarta-feira que vem é reunião com o missionário. Na outra quarta, nós vamos começar aqui de novo. A igreja de joelhos,
A família de pé, junto com o pastor Jaime, lá em São Paulo, o pastor Jamil vai começar aqui. Você vai receber um tapetezinho para orar pela família, em casa e aqui na igreja, toda quarta-feira. O que nós vamos fazer? Nós vamos pleitear a causa deles. Pastor, eu fiquei sabendo que ele até falou mal de mim. Eu vou pleitear a causa deles. A minha luta não é contra a carne, é espiritual. Infelizmente, as pessoas, às vezes, elas estão cegas. Tem gente da nossa família que não é, tem uma índole, um caráter meio bruto, aquela coisa toda. Mas ela precisa de salvação também. Nós não vamos nos comparar. A luz ilumina as trevas. Glória a Deus. Como luz nós vamos iluminar aquilo que é treva. Então ele pleiteou, lutou, e Deus teve misericórdia. Porque eu vou pular com você porque a leitura é muito grande. Mas deixa eu pular aqui um pouquinho, versículo de número 29. Aí mesmo no capítulo 18, né? Versículo 29. E continua ainda a falar. E disse: se porventura achar ali 40, e disse: não farei, por amor dos 40. Por amor dos 40 eu não destruirei. Aí o capítulo 19, versículo 12. Vamos pular porque a leitura é grande, né? Capítulo 19, versículo 12. Deus envia o anjo lá. Já que o Abraão insistiu, Deus falou: eu vou enviar o anjo para vocês. Deus envia o anjo. O anjo chega naquela cidade. Ele entra na casa de Ló. Está lá o Ló com a esposa, com as 2 filhas. E as 2 filhas já estavam pretendidas para casar. Tinham 2 homens que estavam, vamos usar esse termo, noivo, namorando o noivo, né? Daquelas moças, candidato a casar-se com elas, as filhas de Ló. Aí Deus manda esses anjos lá. Diz a palavra, depois você lê o capítulo todo com calma, o 19, que vai contar que os homens da cidade, quando olharam aqueles 2 anjos, que tinham uma aparência, um aspecto alto, bonito, né? Eu acredito que os anjos são assim, né? Aí eles entram na casa e eles começam a bater na porta. Eles querem arrombar a casa de Ló. Por quê? Porque eles queriam se relacionar sexualmente com os anjos. Os homens da cidade tinham mulheres lá para eles se casarem, para eles se unirem, construírem uma família. Mas eles queriam quem? Homens, né? Eles queriam quem? Eles viram aqueles anjos entrando na casa, aqueles homens. Espera aí, vamos lá. Depois você lê capítulo 19 todo, versículo 1 até essa parte que nós vamos ler aqui, até o versículo 12. Insistiram, queriam entrar na casa. O Ló falou: não, eles estão aqui, mas já vão sair, estrangeiro. E eles queriam entrar lá para ter caso com os anjos. Aí esses homens, esses anjos, né, que Deus enviou lá, em forma de homens, traz uma palavra para o Ló. Versículo 12, vamos lá? Capítulo 19, versículo 12. Então disseram aqueles varões a Ló, preste bem atenção: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora de onde? Deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a quê? A destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, os quais haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Quando ele chega, os 2 anjos falam com Ló: Ló, quem mais aqui da tua família tem genro? Tu tem filha, né? Tem genros aí? Tem mais alguém? Tira todo mundo daqui da cidade, que Deus nos enviou para cá para destruir. Deus nos mandou para cá para mandar descer fogo. E o Ló então começa a conversar com a mulher, tudo ok. As filhas: não vou deixar minhas filhas, vou levá-las. Aí ele começa a fazer um convite para os 2 rapazes, que eram para ser os genros, né? Começou a falar com ele: ó, vamos embora, porque a cidade vai pegar fogo, Deus vai destruir a cidade com tudo. Ao invés de eles ouvirem o que o Ló estava falando, a Bíblia diz que eles começaram a zombar de Ló. Começaram a rir da cara dele. Você conhece gente assim que nós falamos: ó, vamos para Jesus, esse tempo está difícil, o diabo vai, né, requisitar a vida de alguns, o negócio está pegado, a cidade aí, as facções estão querendo, né?
o negócio está sério. Tem gente que começa a rir, começa a zombar, começa a falar contra. Infelizmente, essas pessoas vão ficando para trás. Infelizmente. Nós falamos infelizmente porque o desejo de Deus é salvar todos, independente de quem seja. Diga graças a Deus. Deus quer salvar a todos. Aí eles começam a rir e a zombar. O fato é, Deus teve que tirar o Ló de lá com a mulher e as filhas. Naquele percurso, Deus deu uma ordem para eles. O anjo falou depois para eles: olha, vocês vão sair por aqui, vocês vão seguir direto, e por favor, não olha para trás, para não ver a destruição da cidade, não ver a destruição dos outros. Deus não deseja ninguém ver a destruição de ninguém. O não olhar para trás era para eles não verem a destruição da cidade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele teve que fazer aquilo porque aquilo já estava no limite. Amém? Tipo quando alguém morre, tem gente que gosta de ficar olhando e falando: ó, o criminoso morreu não sei aonde. Os jornalistas vão mostrar porque é o trabalho deles. Mas nós não temos que ficar olhando: olha, que não sei o que, bem merecido o que ele fez e tal. Não é essa a nossa função. Glória a Deus, gente. Não tem prazer na morte de ninguém. Não temos que ter isso. Então ele disse: não olha para trás, porque a cidade vai ser destruída, vai pegar fogo. Não olha. A mulher olha para onde? Diz a palavra que ela vira uma estátua de sal. Depois você lê aí o capítulo 19, o versículo de número 26, fala que ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Aí eu quero pular com você para o versículo 29. Aí mesmo nesse capítulo 19, versículo 29, diz assim, ó: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e fez o quê? E tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Por isso que é interessante, nós temos pessoas de Deus na nossa vida, pessoas de Deus na nossa casa, e nós também estamos ligados com Deus para ajudar aqueles que infelizmente ainda não estão no Evangelho. Porque o Ló só teve oportunidade de salvação aqui, de sair do meio daquela geração perversa, por causa da intercessão de Abraão. O Abraão fisicamente não podia ir lá. Ele não podia ir lá fisicamente, porque senão os homens iam querer ter contato com ele. Entende? Se o Abraão fosse lá, os homens iam querer tomar Abraão, mesmo velho, para ter contato com eles. O negócio estava depravador. Então Deus envia lá só o anjo mesmo para tirar eles e destruir a cidade. O Abraão não podia ir lá. Isso aqui é até uma resposta para a gente. Tem gente que diz: pastor, eu queria ir lá dar uma palavra para essa pessoa da minha família, eu queria ir lá não sei aonde visitar ele, porque eu não sei que hora que ele vai morrer, quando que vai morrer, que já está bem perto, a gente sabe disso, tem essa noção, né? Pela questão da comorbidade, idade e uma série de coisas. Eu queria ir lá dar uma palavra para ele, eu não estou com condição, não dá, não tenho acesso. Então você intercede, você ora, você pede para Deus enviar anjos lá. Amém, gente? Nós não estamos lá, mas eu posso pedir a Deus que Deus envie anjo lá. Deus envia homens de Deus, mulheres de Deus, vão bater na porta: ô dona Maria, tudo bem com a senhora? Ô rapaz, está tudo bem. Ô dona Maria, nós vamos falar de Jesus aqui para a senhora hoje. Amém? Eu não estou podendo ir, mas Deus envia quem? O anjo. Deus envia o anjo lá, e o anjo vai dar o recado e vai salvar aquela alma. Diga graças a Deus. Vamos colocar isso como meta para nós. Colocar isso como meta para a nossa vida. Tem coisas que nós não vamos conseguir fazer pelos nossos familiares. Tem gente aqui que diz: pastor, eu já estou de cabelo branco de tanto falar para fulano de tal, para ele mudar, e ele não muda. Nós estamos falando. Nós temos que fazer isso, né? A Bíblia diz que quem convence a pessoa do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Provavelmente tem muitos que não vão nos ouvir. O próprio Jesus disse isso, ó: o profeta não tem honra senão na sua própria casa, no meio da sua parentela. O próprio Jesus não pôde curar muita gente lá em Nazaré. Diz a Bíblia Sagrada que ele chega em Nazaré, ele cura apenas algumas poucas pessoas, porque ele impôs as mãos. A pessoa recebeu o toque da mão dele, ela acreditou, ela recebeu. Umas poucas pessoas, por causa da incredulidade. O profeta não tem honra em casa. Às vezes ele não vai nos ouvir, mas a nossa oração está sendo ouvida diante de Deus, e Deus envia alguém no caminho dele, que ele vai dar crédito, que ele vai ver o testemunho, que ele vai receber daquela pessoa a palavra e vai ser salva também.
Glória a Deus, gente. Vai. Nós não temos que esmorecer, nem baixar a cabeça e dizer que está perdido. De jeito nenhum. Tudo é possível a Deus e tudo é possível também àquele que crê. Eu não vou comentar mais porque o tempo não permite, mas a Bíblia fala em Gênesis capítulo 6, versículo 5, de um outro exemplo. Depois você pode anotar para você meditar em casa. Em Gênesis 6, 5, fala lá da história de Noé. A Bíblia fala que ele vivia numa geração difícil, onde Deus se arrepende de ter feito o homem. Deus diz: me arrependo de ter feito o homem, vou destruir. Aí a Bíblia fala que Noé era um homem que no meio daquela geração incrédula e perversa, que fazia só maldade, o Noé andava com Deus. E o Noé andando com Deus, um dia Deus chama ele e disse: de todos que eu tenho olhado aqui, eu disse que ia destruir tudo, mas de todos que eu olhei aqui, só vi você. Faz o seguinte, eu tenho um plano, eu vou destruir toda a humanidade. Prepara uma arca, tantos metros de altura, tantos côvados de altura, côvado de largura, janela no primeiro andar, no segundo andar, assim, assado, e vai betomar por dentro e por fora, passa cal aqui, lá é o betume mesmo, é o breu, e você vai fazer desse jeito. Explicou para ele como é que deveria fazer a coisa. E o Noé recebeu aquilo, ele passou 100 anos trabalhando na arca, e pregando para todo mundo, ensinando. Todo mundo olhou para ele: esse velho deve estar ficando doido, porque aqui é seca, não chove, ele está fazendo uma arca desse tamanho, com que finalidade? Deus havia falado com ele, ele tinha temor que iria acontecer aquilo que Deus falou. Deus disse: olha, vou mandar um dilúvio. Depois que ele concluiu a arca, Deus disse: entra na arca tu, os teus filhos, a tua esposa, a mulher dos teus filhos, um par de espécies de cada animal, para conservá-los em vida, né? E depois que eles entraram, a Bíblia diz que Deus fechou a arca, selou, ninguém tinha condição de abrir, e desceu 40 dias de chuva, dia e noite. Eu fico imaginando, as pessoas estavam do lado de fora, que haviam zombado dele, agora estavam preocupadas. Não tem mais nenhum monte para subir, até os montes todos se cobriram na face da terra, não tem mais nada. Chegou o juízo sobre aquela geração incrédula e perversa, e só se salvou o Noé com a sua família. Isso é interessante, porque ele estava andando com Deus. É isso que a gente tem pedido hoje. Vamos nos salvar dessa geração. Não é só nós não, nossa família também vai se salvar. Glória a Deus. Nós não vamos criticar A, B ou C, mas nós vamos lutar pela nossa salvação e levar também os nossos com Jesus. Na hora que ele tiver de partir, nós vamos estar lá no funeral dizendo: olha, até o final nós lutamos por ele. Demos a palavra, oramos, visitamos, acompanhamos, intercedemos, pedi para um, pedi para outro me ajudar, e foi agora. Eu estou com a consciência em paz, porque Deus tratou do coração dele. Glória a Deus, gente. Isso não tem preço que pague. Diga graças a Deus. Hoje nós vamos orar em cima dessa palavra, e que Deus fale mais ao seu coração. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com você. Fica de pé. Vamos fazer uma oração.